Alunos da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, Nova Vida em Monte Cesso, mais uma aula aí. Nós estamos estudando sobre o Antigo Testamento, a teologia das alianças, e hoje eu vou falar a segunda parte da aula sobre aliança davídica. E você que não é membro da nossa igreja, que não faz parte da nossa escola bíblica, também é convidado a participar, né? Está aí aproveitando esta aula com as informações que eu vou estar passando aqui. É uma aula resumida, é uma síntese, mas eu acredito que tem nos abençoado, vai abençoar você também. No vídeo passado, então, eu falei sobre a transição do período de juízes para a monarquia. Falei da transição da teocracia, o governo de Deus, através da liderança de Moisés, de Josué e dos juízes, para a monarquia, que começa com o rei, o primeiro rei de Israel, que é Saul. Eu falei também que o termo juízes estava relacionado mais a uma questão de uma atitude de libertação, ou seja, os juízes eram libertadores, lideravam as tribos de Israel para libertar o povo de Israel da opressão, né, dos inimigos, dos povos inimigos. Falei também que, especificamente no caso da juíza chamada Débora, havia um julgamento das questões do povo, o povo levava e ela julgava, ela tinha uma liderança espiritual muito forte no período em que ela esteve liderando Israel, junto com Baraque, que vai ser um líder militar. Mas também o termo juiz estava relacionado ao julgamento que Deus estava estabelecendo contra as nações opressoras de Israel, que eram nações idólatras e que tinham práticas abomináveis. Então Deus estava impondo o julgamento a elas através da liderança dos juízes, né? Falei do rei Saul, que foi rejeitado pelo Senhor, dos seus pecados, foi rejeitado como rei, pecados de desobediência, rebeldia. No capítulo 28 do primeiro livro de Samuel vai dizer que Saul vai consultar uma médium, uma mulher que tinha a prática de consultar mortos para prever o futuro, e isso algo abominável aos olhos do Senhor, né? E eu encerrei a aula falando do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, em que começa a história de Davi. E Davi, então, vai ser aquele que vai ser escolhido por Deus, vai ser ungido pelo profeta Samuel, para que depois venha substituir Saul. No capítulo 16, então, no versículo 13, diz assim: E tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então aqui está dizendo que Samuel ungiu Davi para ser o próximo rei de Israel na frente da sua família, na frente dos seus irmãos, né? Davi não assume logo o trono, ele vai assumir bem depois, né? No capítulo 2 do segundo livro de Samuel, ele vai ser ungido, vai ser escolhido, aclamado rei em Hebrom, né? Aqui no capítulo 2 do segundo livro de Samuel, no versículo 4, diz assim: Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Então, aqui ele vai ser ungido rei de Judá, em Hebrom. E no capítulo 5 do segundo livro de Samuel, ele vai ser ungido rei sobre todo o Israel, né?
Então, versículo 1, então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo, somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre todo o Israel. Então, só depois de muito tempo dessa unção aqui no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, que ele vai ser o rei. Ele vai ser rei sobre todo o Israel. Né? Então, demorou um tempo considerável. Tá? Voltando aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, a gente vai ver que Davi vence o gigante Golias, aquela história extraordinária, memorável, né? Em que Davi derrota o gigante Golias pelo poder de Deus. No capítulo 18 do primeiro livro, estou no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, você vai ver a amizade de Jonatas, filho de Saul, com Davi. Saul vai ficar com ciúmes de Davi e começa a desejar matar Davi, tudo porque quando eles estão voltando de uma peleja contra os filisteus, Davi já estava sobre o exército de Israel, algumas mulheres começaram a cantar que Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Quando Saul escuta isso, ele fica irritado e diz assim, poxa, estão dando para ele mais, ou seja, se ele está fazendo mais do que eu, só falta o reino. Então, provavelmente, não posso afirmar com certeza, porque não está explícito isso no texto, nesse capítulo 18, mas eu creio que Saul já estava sabendo que Davi seria o seu substituto, havia sido ungido rei, provavelmente. Se não estava sabendo nesse período aí, isso depois se agravou quando ele soube, e aí passa a tentar matar Davi. No capítulo 20 do primeiro livro de Samuel, Davi faz aliança com Jonatan, que é filho de Saul. No capítulo 23, renova essa aliança. No capítulo 24, Davi poupa a vida de Saul. No capítulo 26, Davi novamente poupa a vida de Saul. 2 vezes ele teve a chance de matar Saul, mas ele não faz isso porque ele sabia que Deus havia rejeitado Saul, mas ele entendia, porque Davi sempre valorizou o que era espiritual. Ele entendia que havia uma unção sobre a vida de Saul. Então ele dizia, não posso tocar no ungido do Senhor. A gente aprende com Davi a ser alguém que valorize as coisas espirituais. Davi valorizava. Bem diferente do que fez, por exemplo, Esaú, que desprezou a bênção da primogenitura por causa de um prato de lentilhas, porque ele estava com fome. Pediu ao seu irmão Jacó, de olho na bênção, sabia do valor espiritual, vende então aquele prato de lentilhas, e Esaú perde aquela bênção. E é por isso que Deus vai dizer, me aborreci com a atitude de Esaú, mas amei Jacó. Por quê? Porque Esaú desprezou aquela bênção que tinha um valor espiritual, mas Jacó valorizou. E porque valorizou, foi o herdeiro, e não Esaú, das promessas, das bênçãos de Deus na vida de Abraão e de Isaac. Ele acabou herdando essas bênçãos. Então Davi vai valorizar as coisas espirituais. Né? No capítulo 31 do primeiro livro de Samuel, vem a morte de Saul e de Jonatan, seu filho, e aí o trono fica vago. Mas é interessante que, como eu falei anteriormente, lendo os textos aqui do segundo livro de Samuel, capítulo 2 e capítulo 5, Davi, quando vê o trono, quando sabe que Saul morreu e que o trono está vago, ele não sai correndo para o trono. Por quê? Porque ele sabe que tem a unção de Deus na vida dele, ele tem a promessa de Deus na vida dele, então ele não se precipita. Ele espera o momento certo em que os anciãos vão procurá-lo para que ele reine.
Ele espera o momento de Deus na vida dele. Isso é uma lição preciosa. Às vezes nós cometemos muitos erros, irmãos e queridas irmãs, porque nós nos precipitamos. Não podemos nos precipitar. Lembra que eu falei do pecado de Saul na aula passada, de que ele ofereceu o sacrifício, não esperou Samuel chegar? Samuel disse: se você tivesse esperado, Deus teria conservado e firmado o seu reino, né? O seu reinado, mas você desobedeceu, porque se precipitou. Nós não podemos nos precipitar, não devemos ficar passivos, devemos tomar uma posição, né? Mas não temos que tomar cuidado para, em querendo agir, em querendo resolver uma situação, a gente acabe se precipitando, o que pode ser ruim. Então Davi espera o momento de Deus. Eu não sei o que você está esperando, qual promessa, mas espere o momento de Deus na sua vida. Espere o momento de Deus. A hora de Deus vai chegar, e quando ela chegar, vai ser algo extraordinário, vai ser uma bênção tremenda na sua vida. Então, como eu falei no capítulo 2 do segundo livro de Samuel, Davi é aclamado rei de Judá. No capítulo 5 do segundo livro de Samuel, Davi é ungido rei, já li o texto, rei de todo Israel, né? No capítulo 6 do segundo livro de Samuel, a Arca da Aliança é trazida para Jerusalém. A Arca da Aliança que representava a promessa, ou melhor, representava a presença de Deus. Não era apenas uma promessa, era a presença de Deus ali no meio do povo de Israel. Era importante, a arca tinha um valor espiritual, e eu volto a dizer que Davi, ele valorizava o que era espiritual. E essa arca vai ter uma importância muito grande quando a gente for falar das instituições de Israel, né? Vai falar um pouco mais do templo, do tabernáculo, em próximas aulas aí à frente. Nós vamos falar sobre os utensílios do tabernáculo, do templo, e aí estará presente a Arca da Aliança, estaremos falando um pouco mais sobre ela. No capítulo 7 do segundo livro de Samuel, do versículo 1 ao 17, a gente vai ter então o texto básico da aliança davídica. Eu vou começar nesta aula, né, neste vídeo, eu vou começar a falar, e eu acredito que não vou conseguir concluir, e vou concluir a análise desse texto na próxima aula. Mas nós vamos começar aqui e ver até onde a gente pode chegar. Então, assim, é o texto básico que vai falar da aliança davídica, a aliança entre Deus e Davi com respeito ao reino, né? Com respeito ao reino de Israel, ao reino de Judá, depois quando há divisão do reino, né? Reino do sul, reino do norte. Isso vai acontecer lá com Roboão, filho de Salomão, mas também isso diz respeito a essa aliança ao reino do rei Jesus, o reino messiânico, que Jesus é da casa de Davi. Então, versículos 1 a 3 diz assim, tá? Do capítulo 7, eu vou ficando por aqui na leitura desse texto. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então aqui Davi demonstra o seu zelo pelo Senhor ao desejar construir um templo para abrigar a arca da aliança. E foi algo que surgiu no coração de Davi, porque Natã vai dizer: faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Será que aconteceu mesmo assim? Vamos ver com detalhes na próxima aula, mas o importante, que ele fez de coração, o desejo estava no seu coração. Tudo que fazemos para Deus, devemos fazer de coração. Que Deus abençoe. Até a próxima.